Olá pessoal, graça e paz. Então, eu estou aqui para dar continuidade à leitura dessa coleção de livros Legado do apóstolo Bud Wright, o fundador da igreja na qual eu congrego, a Igreja Verbo da Vida, fundador do Ministério Verbo da Vida. No primeiro vídeo, eu já li e fui muito abençoado por esse primeiro livro aqui, Você Nunca Estará Só. E nesse segundo vídeo, a gente vai ler o volume 2, Não Fale Negativo. Depois a gente dá continuidade aos outros. Vou abrir aqui para vocês verem. São 8 volumes. Estão tudo aqui na minha mão. E a gente vai ler cada um deles. E eu vou comentar aqui com vocês aquilo que mais me chamou a atenção nesta leitura. O capítulo 1 tem como título Eu Estou na Vitória. Acabei de concluir o capítulo 1 e fui muito edificado com esse primeiro capítulo. Tem algumas coisas que eu anotei aqui, que eu grifei, e eu queria comentar com vocês. Primeiro, o título, Eu Estou na Vitória. Se o pastor tivesse colocado o título Fale a Palavra, caberia muito bem, porque foi isso que eu percebi, que eu recebi aqui. Esse capítulo 1, ele nos orienta a falar a palavra. Falar o que está escrito. Isso não fala de confissão positiva. Isso fala de falar a palavra. De você ter uma linguagem de crente, uma linguagem cristã. De você ter uma linguagem, uma palavra, palavras que saem da sua boca que demonstram a sua fé. Que você é alguém que crê na palavra de Deus, é alguém que tem fé. E eu aprendi muito, relembrei muita coisa que eu sempre escuto na minha igreja, na pregação aqui na minha igreja, na igreja local. Meu pastor Valdailson, ele sempre volta a esse ponto. Ele leva muito a sério isso, não fale negativo. E isso é importante para mim e para você. Não fale negativo. Eu vou colocar aqui como um subtítulo da minha mensagem. Fale a palavra. Aqui na página 13, ele diz assim, ó. Foi assim que Jesus resistiu a Satanás, falando a palavra. Grifo meu. Ele disse, está escrito, quando a tentação vier, a palavra de Deus precisará sair da sua boca. Você não vai fazer o diabo fugir se você disser, ah, Senhor, estou sendo tão tentado, é tão difícil, é tão pesado para mim. Não. Resista, irmão. Paulo disse que a palavra de Deus é a nossa espada. E ele cita aqui Efésios 6,17. Então, é isso. Que a gente tem essa consciência de que nós temos que falar a palavra. Nós cremos na palavra, então nós falamos a palavra. Nada que sai da nossa boca deve ser contrário à palavra de Deus. Depois ele continua ensinando sobre o cuidado que nós temos que ter com as palavras. Tem um subtítulo aqui na página 18, As Palavras Têm Poder. E eu acho interessante que ele fala muito sobre o poder da palavra sobre nós mesmos. Nós somos os primeiros a escutar as palavras que saem da nossa boca. E se a gente repete algo que é contrário à palavra, isso vai firmar no nosso coração e a gente vai passar a acreditar nessas coisas. Ele diz algo muito interessante, é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Olha, isso está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A verdade, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se algo tão poderoso que é capaz de nos salvar da condenação eterna vem pelo ouvir, e ouvindo isso transforma a nossa vida, imagine se você ouvir o que não presta. A gente tem que ter cuidado com o que fala, mas a gente tem que ter cuidado também com o que ouve. Com o que a gente deixa entrar. Os nossos ouvidos, eles são portas espirituais. E o que a gente vai ouvindo pode nos influenciar negativamente. Então a gente tem que ter cuidado com o que fala, mas tem que ter cuidado também com o que escuta, com o que a gente deixa entrar no nosso coração. Os ouvidos são os portões para o espírito. As palavras que falamos e ouvimos entram por eles. A fé vem pelo ouvir. Podemos crer em algo bom ou em algo ruim? Então as palavras que ouve influenciam você.
quando as palavras saem de sua boca, você é o primeiro a ouvi-las, não é verdade? Elas também afetam o coração, seja de uma maneira positiva ou negativa. Então, homens e mulheres de Deus, não falem coisas que não têm valor. Se não vai edificar ou ajudar alguém, não fale. Se vai prejudicar a sua vida, não fale. E é assim que eu termino o primeiro capítulo, recebendo muito. De fato, nós temos que ter cuidado com o que falamos. De fato, nós temos que crer na palavra e, por isso, falar a palavra. As palavras que saem da boca de um crente, de um cristão nascido de novo em Cristo Jesus, são diferentes das palavras que saem da boca de ímpios. E a gente deve se lembrar disso, a gente deve ter consciência disso. Então, não fale negativo. Fale a palavra. Lembre-se, a palavra fala bem ao seu respeito. Você deve meditar na palavra, você deve estudar a palavra para saber o que você deve declarar, o que você deve falar. Esse livro já está me abençoando demais. Agora eu vou para o capítulo 2. O capítulo 2 tem o título O Pequeno Leme. Vamos lá. Então, terminei de ler o capítulo 2, O Pequeno Leme. Isso é uma referência ao texto da carta de Tiago, capítulo 3, que ele vai tratar também nesse capítulo. Eu anotei aqui algumas coisas importantes para a minha vida e eu quero compartilhar com você. Página 30. Deus é amor e Ele ama você. Não importam quais sejam as circunstâncias. Ele nunca vai deixar de amá-lo. Muitos passam uma semana sem pensar em Deus. Isto é ter uma fé pobre, com consciência das coisas naturais, mais do que com a consciência da presença de Deus. Você falará sobre o que for mais real para você. Se sua consciência do reino espiritual for mais real, você não vai falar dos problemas naturais, mas das soluções sobrenaturais. Amém. Isso mesmo. Quando você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, quando você medita em Deus, medita na palavra de Deus, você enche o seu coração de Deus, as palavras que vão sair da sua boca são as palavras de Deus. As frases, as expressões que saem da sua boca são expressões influenciadas pela palavra de Deus, e é sobre isso que ele está falando, sobre falar a palavra de Deus. E quem é influenciado pela palavra de Deus, ele não fala negativo. Na página 45 e 46, ele diz assim, retire as coisas erradas do seu coração, colocando as coisas certas. Esse é aquele conselho pastoral, né? Quando o seu coração estiver cheio da palavra, seus pensamentos serão acertados e você falará corretamente. Isso vai mudar a sua vida, mas não imediatamente. Trata-se de um processo, irmão. Funcionou comigo e vai funcionar com você. Em vez de declarar coisas prejudiciais para a sua vida, as quais você não deseja, coloque um freio. Procure sempre falar a palavra de Deus e você será o primeiro a ser edificado pelas palavras que saírem da sua boca. Glória a Deus. Nós devemos falar a palavra, nós devemos ter cuidado com o que sai da nossa boca. E ele dá aqui um método de nós mudarmos isso, de nós colocarmos um freio na nossa boca, na nossa língua, nas nossas palavras. Como? Nos expondo a palavra de Deus, nos deixando influenciar pela palavra de Deus. Então, se a gente se enche da palavra de Deus, o que vai sair da nossa boca será a palavra de Deus. Amém? Agora vamos para o capítulo 3, mantendo a confissão. Olha, mantendo a confissão. A confissão de quê? Vamos ver? A confissão da palavra de Deus, a confissão daquilo que nós cremos. Então, no capítulo 3, o apóstolo Bud, ele cita alguns textos. Logo no início, ele cita o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. E aí ele responde: que confissão é essa? Ele pergunta: que confissão é essa? Aí ele diz: confesse o que você crê pelo poder de Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor, Ele é o que me cura, Ele é a minha justiça,
Ele é a minha sabedoria. Ele é a minha salvação. Ele é a minha provisão. Ele é a minha proteção. Ele é meu tudo. Aleluia. Então, essa é a primeira confissão. Quem é Jesus? Jesus é o meu Senhor. Ele é a minha salvação. Ele é a minha cura. Ele é a minha provisão. Ele é meu tudo. Aí ele diz: reter firmemente a confissão significa permanecer com aquela mesma confissão, conservá-la, ou seja, confessá-la todos os dias e não confessar outra coisa diferente daquilo. Se um dia você confessou que Jesus é seu Senhor, continue falando como quem tem Jesus como Senhor. Quanto mais você confessa, mais se convence dessa verdade. Agradeça todos os dias por Jesus ser o seu Senhor, por Ele estar sentado no trono da sua vida, por Ele ser o seu Rei. Então, ele começa falando sobre a nossa confissão de fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele coloca Jesus aqui no centro da nossa fé, da nossa confissão. E durante todo o capítulo, ele vai falar mais sobre essa importância de você manter firme a confissão do que você crê, a confissão do que você tem fé. Ele vai citar alguns exemplos aqui, ele vai contar alguns testemunhos onde ele, utilizando da fé que ele tinha, ou onde ele sendo usado pelo Espírito Santo no dom da fé, ele fez confissões da palavra de Deus, ele declarou a palavra de Deus sobre vida de pessoas enfermas e essas foram curadas. Ele teve fé, mas ele também declarou essa fé, ele confessou essa fé com convicção. E por fim, ele também traz uma mensagem pastoral, um alerta contra o pecado, Se você confessa que Jesus é seu Senhor, a sua vida deve demonstrar essa sua fé, o que você fala. As pessoas devem ver os frutos. E aqui na página 65, ele diz: se eu confesso Jesus como Senhor da minha vida, mas vivo em pecado, não estou colocando em prática o que confessei, porque não estou permitindo que Jesus seja o Senhor. Quando você faz o que quer, Jesus não é o seu Senhor. Olha aí, mais um alerta pastoral. Então é isso, Se nós temos fé em Jesus Cristo, se nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida muda. E isso inclui as palavras que saem da nossa boca. No final, ele diz aqui, ele fecha, esse livro com conselhos, com palavras edificadoras. Você precisa confiar na própria palavra. Se ninguém pode confiar no que você fala, você mesmo vai duvidar do que está falando. Seja um crente de palavra. Quando prometer algo, compra. E assim ele vai finalizando, falando sobre a importância de você zelar pelo que você fala, de você falar sempre, ter sempre uma palavra de vida, uma palavra positiva. No final ele fala sobre andar em amor. Ele diz: você está andando em amor? A fé atua pelo amor. Gálatas 5:6. O fruto do Espírito deve ser praticado diariamente. Quem vive pela fé obedece à palavra de Deus. Sua fé cresce quando você fala e age corretamente em amor. Não deixe sua fé estagnada, ou seja, parada e se estragando. Fale corretamente, irmão. Decida hoje falar apenas coisas positivas e obedecer a Deus. Essa é a palavra de salvação, ministração do apóstolo Bud Wright, que está aqui no livro Não Fale Negativo. Me abençoou muito e espero que tenha abençoado você também. No próximo vídeo eu vou estar comentando o 3º volume, Uma Vida de Alegria. Eu sei que vai me abençoar demais, vai abençoar a sua vida também. Deixo aqui a dica para você, se você deseja comprar esses livros. É muito mais do que isso que eu estou falando. Vai te abençoar. Você vai lá na livraria Verbo Shop, na Igreja Verbo da Vida, aqui em Paulo Afonso tem a livraria Verbo Shop, ou então no site www.verboshop.com.br e você vai encontrar essa coleção que eu sei que vai te abençoar demais. Graça e paz, até o próximo vídeo.